Olá, pessoal. Tudo bem? Estou aqui colocando o tema da live de hoje. Vamos falar sobre o Covid e o olfato. Um tema muito comentado, né? Muito falado e de extrema importância aí para nós, já que o olfato é um dos sentidos que... Olá, primuxa. Boa noite. Seja bem-vinda. Vamos ver se eu consigo fazer ele fixar. O comentário tá me ouvindo bem, prima? Me fala se tá me ouvindo bem. Aqui, ó. Fixar comentário. E tema fixado. Tá me ouvindo bem, prima? Oi, Glaci! Muito bom, Glaci! Muito bom você estar por aqui. Muito importante, né? Você vir saber um pouco mais aí com a professora e doutora Adriana. A gente tem o maior prazer de recebê-la aqui, né? E eu acho que a professora Adriana já chegou aqui. Eu vou até falar, vou até chamar, nem deu tempo de me apresentar, mas eu vou falar rapidamente, então deixa eu só tirar a música que eu botei para dar um... Tava aqui esperando o pessoal entrar, coloquei uma musiquinha, tomando um chá verde. Boa noite para quem vai chegando. Gente, manda ali, ó, aviãozinho para as pessoas, convide as pessoas para participarem dessa live de hoje, tão importante, né? Um assunto tão urgente para nós, né? E é um tema que, para mim, como profissional, terapeuta, né? O meu nome é Cíntia, para quem não me conhece, sou terapeuta de práticas integrativas, professora, e também trabalho com aromaterapia, né? Em um terreno tão vasto e maravilhoso. A professora Adriana vai falar um pouquinho também para nós a respeito dos conhecimentos dela, né? E a gente escolheu esse tema porque, enfim, né? O olfato, além de ser um sentido muito importante para nós todos, ele tem sido afetado aí pelo vírus, né? Pelo Covid. Algumas pessoas ficam com sequela, outras ficam por mais tempo, né? Tem aí um percentual de pessoas que ainda depois de terem passado pelo problema, apresentam a falta, né, do olfato ou a anosmia, né? E a gente está trazendo hoje aqui, para minha satisfação, minha honra, a professora, a doutora Adriana Nunes. Ela é formada, né, ela é bacharel em Química, doutora em Farmácia, e, enfim, ela tem tantos atributos aqui que eu vou deixar ela mesma se apresentar, né? Vou chamá-la aqui para nós. Boa noite, pessoal que vai entrando. Ah, outra coisa que eu queria falar para vocês antes da gente começar a conversa, se vocês tiverem questões, perguntas para fazer, deixem ali no interrogação, porque se a gente não consegue acompanhar as perguntas, e muitas vezes a gente não consegue, é muito rápido, né? Acompanhar as perguntas de vocês, vocês deixem ali que depois a gente responde, depois eu vejo com a professora se a gente pode responder, tá bom? Eu vou chamar a professora aqui então, para que ela já... Eu acho que ela recebeu meu... Tem muitas outras mensagens vindo aqui. Meu convite, professora, recebeu? Ela já está aqui com a gente. É uma honra para mim tê-la Sim, aqui. sim. Ah, Olá! Boa noite, sim. querida. Tá me ouvindo bem? Tudo bom? Tô, estou. Uhum. Então, eu já fiz aqui Sim, uma introduçãozinha rápida.
E eu gostaria então, e todo mundo que está aqui, gostaria de te ouvir, né? Te apresentar Uhum. aí mais e se você puder falar um pouco da sua trajetória também para que as pessoas que estão entrando aí saibam o terreno, a fonte de que você bebe, que são várias, né, Adriana? Mas é uma honra, eu queria falar Sim. para você, antes de mais nada, que é uma honra te ter aqui, né? Faz tempo que eu estou querendo isso, esse encontro contigo, né? Você é uma pessoa especial e, inclusive, para o universo da aromaterapia, eu acho que é um ganho enorme a gente ter uma representante da ciência, né, trazendo aí comprovações aí do uso terapêutico desses potenciais, né, da natureza que a gente tem aí, que são os aromas, né, que são os óleos essenciais. Então a palavra é toda sua, professora. Obrigada. Boa noite. E nossa, no ano passado, né, Cíntia, que tu fizeste contato comigo e realmente estava minha agenda assim, eu estava estudando e eu gosto de estar integral quando converso com vocês. Então aí não deu, mas aí esse ano eu logo já fiz contato pensando assim, Cíntia, vamos lá. Senão Minha começa outras querida, agendas, né? A gente não pode esquecer. E, muito bom, bom. ah, Obrigada. bom, né? Então eu sou química e desde muito tempo eu procurei a química porque eu gostaria de conhecer a matéria por dentro, não é? Não só a matéria por fora. E a faculdade de Química é uma faculdade bem difícil, assim. É uma faculdade que a gente meio que se sente um Frankenstein, um doutor Frankenstein, porque a gente constrói moléculas, né? Então é encantador, é encantador. Encantador, encantador. É, então eu saí da faculdade com isso, com essa bagagem. Mas eu não compreendia muito essa parte assim que é uma crença minha da missão, né, o que a gente vai podendo acrescentar. E eu trabalhei por mais de 20 anos, 22, 23 anos com toxicologia. E foi, vejam só, através dos agrotóxicos que eu fui parar na aromaterapia. Veio Fazendo parar na análise, aromaterapia. isso, fazendo análise de resíduos de agrotóxicos em produtos orgânicos. E assim chegaram para eu analisar, não é, em bancada, eu analisava farinhas, vegetais, brócolis, e depois eu comecei a analisar, chegavam as amostras com essa solicitação, então os chás e as plantas aromáticas e os óleos essenciais. Isso era por volta do ano 2000 e eu realmente não sabia o que eram óleos essenciais. E aí eu comecei a pesquisar, porque antes de fazer uma análise, por mais que eu procurasse o agrotóxico, eu tenho que conhecer a base, né, do que eu vou analisar. E realmente, quando eu pesquisando, eu vi o que era isso, né, esses óleos, nossa, aí fez todo sentido para mim. Então, eu estudo os óleos desde o ano 2000 e naquela época não tinha realmente muitas informações, Não falava tanto. não é? É, não tinha. Então, assim, era muito. O óleo essencial ele estava muito ligado ao incenso, não é? E nas casas, nas Uhum. lojas que tinham óleos essenciais, eram essências sintéticas. Essências, E né? muitas, Isso. uhum, e muitas vezes estava confuso assim, dizia óleo aromático, como se fosse um óleo essencial. Então, realmente Uhum. foi depois, quando aconteceu um curso de especialização na PUC de Porto Alegre, que foi especialização em óleos essenciais, que foi em 2005, que eu, quando eu entrei, eu ouvi assim, nossa, mas óleo essencial, ele é, dentro da academia, ele é tão pesquisado como qualquer outra área.
né? Qualquer outra área, como uma medicação alopática ou como uma fisiologia. Em todas as faculdades tem grupos que estudam óleos essenciais, seja na agronomia, na veterinária, na área da saúde, enfim, não é? E aí, quando eu saí, eu comecei a dar aulas, não é? E das aulas surgiu uma apostila, e da apostila surgiu o livro. Então, o livro, na verdade, ele surgiu como um compilado deste curso de especialização. Porque eu vi assim, nossa, e o livro da professora Adriana é algo muito bom, muito bom. Eu só recebo assim, indicações e mais indicações. Outro dia eu estava vendo a live do Fábio com a Patrícia da Quimioquices e o primeiro livro que eles falam era o seu. Era pois a base, né? Eu até tô a com base ele aqui, ó. né? Estou com ele aqui, ó. A base da química dos óleos essenciais e aromaterapia. É maravilhoso esse livro. É um livro assim, que eu procurei para quem não é químico, né? Para quem não é químico, com uma linguagem que dê para entender. Tanto é que tem um capítulo que realmente é o capítulo da química, que eu até falo assim na introdução, no primeiro parágrafo. Pule esse capítulo, não precisa. Um dia tu vai voltar para ele, sabe? Porque né, não há pula. Assusta um pouco, não é? Mas para mim, naquele momento, era importante eu trazer como se fosse libertar um conhecimento que estava preso na academia, não é? Numa linguagem para qualquer profissional que queira atuar, trabalhar, se beneficiar com os óleos, né? Então, o que são esses óleos? Uma outra coisa. Uma outra coisa que eu acho muito importante da tua atuação, assim, é que tu traz bem este universo que vincula a ciência, né, a química, todo o teu saber acadêmico, né, com a visão holística, com a visão integrativa, que aí hoje a gente vê a medicina também caminhando a passos largos para isso, né? Eu fico muito feliz mesmo de ver cada vez mais médicos dessa área, a medicina antroposófica sendo falada, sendo comentada mais, né? E todos esses recursos naturais que tem, na verdade, há milênios à disposição, que não é o uso agora, atual, né? Afinal de contas, a gente sabe disso, que povos muito, muito antigos utilizavam, né? As plantas, povos ainda utilizam, né? Mas como ciência, com consciência, né? Fazendo esse trocadilho, é que agora é que está surgindo, né, professora, esse chão aí que a gente tem para percorrer do universo dos óleos essenciais, e agora sendo muito por conta da perda olfativa, né? E até eu gostaria que a professora trouxesse um pouco aí desse saber que vem lá de tempos atrás, mas que agora que estão comprovando a respeito dos receptores olfativos, o porquê que está acontecendo, o porquê que o olfato está sendo tão afetado, como que a gente pode diminuir isso, né? Talvez até prevenir essa anosmia, né? Esse problema sério que tem acontecido aí. Sim, eu vou iniciar ali pela tua primeira ideia, não é? Que é a questão da integração da parte holística, espiritual, não é? Eu vejo assim que nós estamos entrando num caminho do meio, né? Porque nós no Ocidente, eu gosto mesmo de realmente falar que eu tenho essa vivência do Ocidente, porque quando a gente vai falar de história, nossa, a história da parte do Japão, da Ásia, nós realmente não conhecemos, né? Qualquer escola, no currículo escolar do
do brasileiro ou do ocidental, seja do americano, é dali, da Mesopotâmia para o Ocidente. Então, a gente aprende Napoleão, toda essa Raso, parte. né? Bom, raso. Então nós viemos no Ocidente de um misticismo que era imperador, não é? Imperador, onde tudo era vontade divina e que as bruxas, os conhecimentos das ervas eram considerados demoníacos, não é? Então era toda a parte, né, vontade divina. E aí nós fomos para um outro extremo, o extremo da ciência, dos dogmas, e aí a ciência virou um dogma, né? A gente via que tudo que não era possível de medir com equipamento não existia. Então, a ciência dogmática, então nós caímos para um outro extremo. Nós negamos o dogma religioso e caímos no dogma da ciência. E hoje a gente está vendo realmente esse caminho do meio, que é a integração da espiritualidade e do holismo, quer dizer, o ser humano holos como um todo, que tem a parte racional, que tem a parte emocional, tem a parte espiritual, né, a física, enfim. Então, hoje, as faculdades ocidentais estão agregando disciplinas. Por exemplo, na Faculdade de Medicina está se estudando o morrer, né? Como esse profissional vai amparar o doente que está para finitude, sim, para morrer, certo? No próprio Hospital de São Paulo, Alberto Einstein, há um curso para, incluindo mais de 50% são médicos, a questão das práticas integrativas, não é? E a Organização do Mundial da Saúde. A medicina paliativa, né, a Adriana, também está se desenvolvendo mais e cada também vez se falando mais aqui no Brasil, né? Fora daqui já é praticado já há algum tempo, né? Sim. Isso mesmo. Mas aí a própria Organização Mundial da Saúde, né, bane o termo alternativo e sim integrativo, porque a gente não precisa optar entre a alopatia e uma outra prática, não é? A gente claro, pode integrar. Ela é complementar. Integrar. Isso. Complementar, isso sim. Então, a questão agora que está muito em evidência da pandemia mundial, que é o vírus do Covid-19, e que a porta de entrada, vejam só, a porta de entrada é o epitélio olfativo, ou olfatório. Os dois nomes estão corretos, né? Olfativo e olfatório. Não é? Então, nesse epitélio, que o epitélio são as células, não é? Banhadas por um muco, que é essa aguinha que deixa a nossa mucosa interna nasal molhada, e ali estão úmida, os tentáculos, vamos dizer assim, que é a terminação nervosa destes neurônios. Então, por ali, que é a via que nós sentimos o olfato, vejam só, é a via por onde o vírus entra. Então, há trabalhos assim mostrando, realmente ele entra por ali, vai para o sistema nervoso central, para dentro do cérebro, da cabeça, enfim, e dali passa para os capilares, e dos capilares para o sangue, pela veia porta, vai para o pulmão, enfim. Então, por isso que quando o vírus penetra ali, ele realmente, primeiro ele causa uma inflamação, a primeira ação é uma inflamação, e aí com a inflamação, esse epitélio fica inchado, e dificulta ou impede que as moléculas odorantes atinjam esses cílios, não é? E depois ele começa a degradar toda essa rota, né? Então, por isso que os óleos essenciais,
que tem na sua composição moléculas que são antivirais, anti-inflamatórias, Antibactericidas. estimulantes, vários, Pulsantes. bactéria, vírus, né? E também na parte mental, emocional, eles são tão terapêuticos. E nós devemos utilizá-los sempre, todos os dias, variando. A questão é essa, não, a gente não pode passar 60, 90 dias inalando lavanda, por exemplo, né? Não podemos passar sempre inalando óleo de laranja doce, que são óleos muito, muito seguros Muito bons, toxicologicamente, né? mas E a gente tem que ir mudando, porque essa mudança faz com que o nosso organismo esteja sempre atento, sempre em alerta, e esse alerta, eles também estará alerta para invasores, né, como os vírus, as bactérias, né? E tu falaste então dos receptores olfatórios. isso. Em 2004, dois médicos, a Linda Buck e o Richard Alex, ganharam o prêmio Nobel de Medicina na área de fisiologia, porque eles desvendaram essa rota neural. E a partir ali de 2004, parece que a ciência descobriu, descobriu que não redescobriu, mas a ciência descobriu o olfato. E dali até agora, até hoje, o número de publicações aumentou assim exponencialmente. Assim imenso o número de publicações nesta área, na área do olfato, Do sejam olfato. com óleos Parece que essenciais ou outros. acenderam a luz sob o sentido do olfato, né? Uhum. E ali eles já haviam descobertos na época, né? Porque o trabalho deles, vejam só, foi de 1991 e eles ganharam o prêmio em 2004. Só Então foi reconhecido em 2004. Mais de 10 anos para a comunidade científica reconhecer que aquilo que eles tinham descoberto realmente tinha valor, vamos dizer. Então, veja, a academia realmente ela é muito rígida, assim, né? Muito ortodoxa. Mas eles ali descobriram que mais de 2% dos genes do DNA humano estavam ligados ao olfato. Olfato. Isso não batia, sabe? Por Sim. quê? Porque só tem esse número de genes ligado a alguma atuação, o sistema imunológico. O sistema imunológico é mais 3% e tal. Todos os outros são menos, porque o DNA nos decodifica todos, né? A cor do cabelo, dos olhos, enfim. E isso não batia na época. Então, mesmo assim, eles comprovaram que era assim e foi aceito. E somente agora, então, eles ganharam em 2004, nós estamos em 2021, então quase 20 anos depois, né? Mais de 20, que se está comprovando que outras células do corpo humano, como a língua, como as células do corpo, do fígado, da tireoide, espermatozoide, pele, todos esses outros tecidos, eles possuem receptores olfatórios, né? Que não chegam a ser assim, não são esses, não é uma rede neural que nem a do nariz, mas esses receptores fazem todo o sentido, por quê? Porque se sabia, por exemplo, um óleo essencial de erva baleeira, tá? Que tem um alfa-humuleno, ou um de cedro, que tem o cedrol. Bom, que vai fazer um unguento ou um gel, 2%, 3%, e vai colocar numa contusão
e vai melhorar, vai passar aquela inflamação, não é? Agora, só vai passar a inflamação porque quando essas moléculas penetram na derme, elas vão encontrar dentro das células um receptor, que é o circuito é chave e fechadura, não é? Porque se a gente não tivesse esses receptores, essa molécula ia passar e não ia fazer nada, né? Então fecha realmente por que os óleos essenciais são terapêuticos, porque no corpo humano há receptores para cada uma das moléculas que estão presentes nos óleos essenciais. Então, realmente fechou agora. Pois não, professor, pode. Não, fechou. Então, acho bem interessante, porque para um cientista, para a ciência, não é fácil tu descobrir alguma informação que não faz sentido para a época, não é? E eles foram muito corajosos por, né, dizer, não, nós não erramos, refizeram, não, mais de 2% está ligado ao fato. Está confirmado. E, né, está confirmado mais de 20 anos depois, né? Então, isso é bem bacana, assim. E até que eles tiveram muita sorte, né? Porque muitos dos cientistas nossos do passado nem estavam aqui quando foram reconhecidos, né? Suas teorias, né? Verdade. Nem estavam entre nós mais. Verdade, né? Olfato, né? Esse reconhecimento do olfato humano, né? Na verdade, como a gente estava conversando hoje cedo, né, professora, que vem muito também da cultura, né? Que a gente vive, que a gente tem, especialmente aqui no Ocidente, onde cheirar as coisas é muito feio. Quer dizer, eu recebi também essa educação, digamos assim, que se eu fosse cheirar um alimento, eu ganhava uma palmada na mão e a mãe dizia, não, é feio, não pode cheirar, né? A gente não pode sentir o cheiro das coisas. Mas por que não pode sentir o cheiro das coisas? Afinal de contas, o olfato foi o que fez a gente estar aqui. Essa é a minha compreensão dentro da escala de sobrevivência da evolução humana, porque se o humano não sentisse o cheiro, o faro, ou da fêmea, né, ou de um risco eminente, por exemplo, o fogo, ele não teria como se salvar, ele não teria como se perpetuar, né, na humanidade. E isso tudo através do olfato. E para mim fez muito sentido, Adriana, quando eu comecei a minha jornada como terapeuta, eu comecei na massagem, né? E aí, quando eu conheci a aromaterapia, obviamente, eu fui usar onde? Eu fui usar na massagem. Claro que antes de aplicar nos meus interagentes, eu aplicava em mim mesma. Ou no pessoal em casa, né? O pessoal que tá aí sabe, a família sabe que eu apliquei bastante nela. Mas aí eu fui vendo com o tempo que não era só aquilo. E aí, claro, a gente vai se liberando mais para o uso dos óleos essenciais, até que depois de alguns cursos também e pesquisas minhas, eu posso utilizá-los de outra forma. E a via olfato é uma das mais seguras, não é isso? Sim. A via olfativa é uma das mais seguras e mais eficazes, não é? Agora tem um modismo mesmo, até com vídeos no YouTube indicando, ou no Instagram, né? Eu passo por aqui, eu tenho a minha mesinha com óleos essenciais, aí de manhã eu passo por aqui, escolho, ponho na água, bebo, ponho na língua, bebo. Sim. Né? Aí a pergunta que eu convido aos que estão assistindo aqui na rede, não é? A fazer é o seguinte: deu para ouvir? Tá cortando um pouco, professora, mas agora está ouvindo. Tá. Agora estou ouvindo. Tá. Vou falar mais devagar também. Então, a pergunta que a gente deve se fazer é:
não é assim, toma ou não toma o óleo essencial. A pergunta que tem que se fazer é: para que tomar? Para quê? Porque cada vez que a gente ingere um óleo com fins terapêuticos, dessa maneira, nós estamos transformando a aromaterapia numa alopatia, que nós estamos acostumados a pegar um comprimido e botar na boca e pronto, vai resolver minha dor, minha inflamação, né? E com óleo essencial não funciona assim, porque quando se ingere um óleo, além dele começar a queimar, entre aspas, mas ele degenera as mucosas, ele vai ser imediatamente metabolizado. Imediatamente. Isso. Então, ele vai direto para o fígado, que se chama o metabolismo de primeira passagem. E aí, nós vamos ter no plasma o óleo essencial metabolizado. Então, são os metabólitos das moléculas do óleo essencial. E não vamos ter o óleo essencial, não é? Fora a questão da hepatite medicamentosa por óleo essencial, certo? E Tem a questão da farmacodinâmica também, né, professor? Nossa, sim. E quando a gente inala, aí é diferente, porque quando tu inala, essas moléculas passam instantaneamente para o sangue, plasma, sangue, e elas vão circular íntegras e não metabolizadas. Então, pelo olfato, nós vamos ter as moléculas do óleo essencial agindo no corpo e tendo benefício emocional, não é? Pela via inalatória do cheiro do olfato, né? Dessas moléculas. Então, a gente já tem ali os dois benefícios, um emocional e o outro fisiológico. Sim. A gente costuma dizer, né, que o uso terapêutico dos óleos essenciais, às vezes a gente usa para determinado fim e acaba atingindo outro que a gente nem se dava conta, né? Sim. E além do olfatório, do olfativo, o efeito também tópico sobre a pele também é interessante, né? Que é um dos meios mais preconizados aí pelo a linha mais inglesa do uso dos óleos essenciais, né? E as pessoas não se dão conta, né, Adriana? Eu vejo aí cada vez mais esse tipo de divulgação que tu acabou de dar como exemplo, é um tiro no pé. Eles não se dão conta de que fazendo o uso desta forma, o que vai acontecer é o mesmo que acontece com a gente quando usa um alopático direto e reto, né? Tu usa muito um antibiótico, ou então usa muito, sei lá, qualquer uma aspirina, sei lá. Vai chegar um momento que ela não vai mais fazer efeito. Ele perde total efeito. E com o óleo essencial não é diferente, né? Não tem porquê. É que agora veio esse modismo e aí também até acontece assim uma espécie de preconceito, né? O aromaterapeuta, se ele é de vanguarda, ele trabalha com ingestão. Se não é de vanguarda, isso é uma bobagem, não é? Então eu convido as pessoas sempre a pensar isso. Não é que seja que não possa não usar, é que eu né? seja contra. Isso é o para quê, né? Sempre a pergunta é para quê? Para que patologia? Para que a massagem? Isso. Então, o óleo tópico, ele é depois da inalação. Eu diria até que a massagem, agora pensando, ele foi até o primeiro uso, porque antes de ser chamado óleo essencial, que a gente só chamou de óleo essencial quando foi pelos árabes, né? Que foi feito o primeiro destilador, o primeiro equipamento de destilação, né? Que até eu tenho um equipamento aqui atrás, né? Maravilhoso. Então, antes, então, se pegava a planta, fazia uma extração por azeite, por óleos, se fazia um unguento, né, um emplasto, e aí se trabalhava com
o óleo essencial juntamente com a resina. Mas o óleo essencial também estava ali, não é? Então, a primeira atuação, o método de aplicação foi realmente tópico, não é? E depois, Uso deste tópico. lado, foi o aroma. Mas o uso tópico, assim, eu tenho trabalhos muito bacanas que até teve um que me chamou a atenção, que eles colocaram um inalador por oxigênio, né, para a pessoa, e Hum, fizeram a massagem. Então, ela não absorveu o óleo, porque quando tá com creme, com óleo essencial fazendo a massagem, a gente tem o benefício também do aroma, do não é? toque. Bom, Isso, também o da toque do inalação, aroma, porque o da calor faz inalação, porque evaporar o óleo. isso. Então, esse trabalho, eles bloquearam, por exemplo, a via inalatória, tá? E depois de meia hora, a pessoa que recebeu essa massagem o, com uma base creme e óleo essencial, coletou urina, tá? E plasma, sangue, se não me engano. E aí se verificou Uhum. a presença dos ativos do óleo essencial na urina e no plasma. Então foi bem bacana, porque mostra que realmente, pela massagem, o óleo pum, penetra dentro do organismo. Ele vai, Né? claro. E aí Ele, sobe e depois sai. Né? Ele entra e sai. essa Isso é bem pesquisa foi importante. feita aqui no Brasil, Adriana. Não, Aqui não, é no uma Brasil? pesquisa é uma pesquisa super antiga. Eu fiquei pensando, é de 1993, do Jair. É uma Do pesquisa Ti- super Ah, achei que era do antiga. Tisserand. Não. E eu Uhum. fiquei pensando, não é? Nossa, nessa época, né, essa pessoa já estava pesquisando sobre a cinética, a biodinâmica, né? Quanto que É, o óleo nós temos entra, aí quanto que o óleo pessoas sai. antigas aí, talvez até mais antiga Ah, do sim. do que este, a Margarite, né? Maurícia, Margarite, que Nossa, implantou a sim. massagem com o toque terapêutico, usa os óleos essenciais e tudo mais, né? Uhum. E vem crescendo cada vez mais essa expectativa em cima dos óleos essenciais. A gente, por vezes, fica um pouco apreensível por conta disso, né? Por conta o não saber ou da forma como se divulga os Sim. atributos dos óleos essenciais, porque para mim, por exemplo, que sou terapeuta integrativa, eu sempre vou avaliar para quem. Às vezes o pessoal fica meio assim comigo, poxa, Cíntia, por que tu não divulga mais o óleo essencial X para isso? Fala um pouco mais sobre isso. Tu pode usar o óleo de lavanda para dormir, para depressão, enfim, tu pode falar mais sobre isso. Mas eu, particularmente, me incomodo um pouco de falar muito assim, porque eu vejo a pessoa, porque o óleo de lavanda pode ser bom para mim, mas não ser para ti, por exemplo. A É, tua via sim. olfatória não te agrada, não, né? Sim. E como Tu tem. tem repulsa pelo aroma da lavanda. E É, e aí? tem muito, né? Sim. Então, assim, é Sim. sempre para quem, ao meu ver. Claro que existe a categorização, né, professor? Até eu vi no seu livro que tem o CAS, né? Que é o Sim. Chemical, Uhum. Abstrato, eu não né? sei falar em Isso. Abstract É. Services, né? Uhum. É. Então, tem uma categorização, né, dos óleos essenciais e do seu uso, sim. Mas aí também depende muito da pessoa que está atuando, né? Eu vejo também o profissional, né? Então, É, até se diz isso, né? Que não existe um óleo para uma doença, existe um óleo para uma pessoa.
Não é? Porque às vezes funciona, às vezes não. Agora, isso é Às bem vezes não. comum, não é? Mas isso é bem comum nas outras práticas, até mesmo na alopatia, né? Mas por que uma pessoa tomou um antibiótico e funcionou? Eu acho que isso é bem interessante, porque para a alopatia, por exemplo, a gente vai num profissional, né? Vai num médico. Aí, não acertou, tá? Aí, aí ele troca a medicação alopática, não é? Ou tu troca de médico, certo? Aí tu não sai dizendo assim, a medicina não funciona, né? Ou Sim, a alopatia exatamente. não funciona, né? Boa. Agora quando tu vai num Desculpa. profissional, né, de alguma prática integrativa e que, o óleo, bom, temos que trocar esse óleo, né? Ou tu procura outro profissional. Mas aí tem um jargão assim, não sei, a aromaterapia não funciona, a acupuntura não funciona, né? Então a gente tem uma aceitação, uma permissividade em relação a uma área e outra não, né? Outra a gente Yeah. é super rígido, tem que fazer a massagem e zerar, né? Fica zerado, sem dor, sem depressão, sem nada. Não é assim, né? Tem que ficar Não é zerado, assim que senão não funciona. funciona. Exatamente, essa Sim. é uma dificuldade até, né? Não sei se para ti funciona assim no consultório, né? Em atendimento, porque as Uhum, pessoas não estão uhum. acostumadas com aquilo ser um tratamento, né? É um tratamento, então assim, É, não é na é. hora que ela vai ali, por exemplo, ela vai fazer uma massagem aromática comigo, um tratamento aromático, ou clínico até, mas através da massagem. Aí ela acha que já vai dar jeito. Ou então até, que acontece muito, Adriana, não sei se contigo acontece, aquela questão da catarse, né? A pessoa vai lá Uhum, tratar. sim. Eu acho que pausou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te Tá ouvindo. pausando um pouco o teu sinal. Eu tô. É que é longe, né? A Adriana tá longe, gente. A Adriana não mora aqui. Ela mora mais na zona rural e o sinal fica falhando. Mas então, o que eu estava dizendo, eu acho que daqui a pouco ela Não, volta. mas Tá me agora ouvindo? melhorou. Sim. Eu Melhorou? tava, Então tá. eu tenho duas internet, eu tava com a fraca, nem tinha me dado conta, agora tá bom. Ah, Troquei que para outra. legal. Então, Sim. o que eu estava dizendo é que assim, que Uhum. a pessoa vem pro atendimento, né? E ela vem com essa ideia de que vai resolver no mesmo instante, ou então até tem esse processo da catarse, que ela tá ali para resolver determinados assuntos, mas outros que estão lá dentro, bloqueado, e aí a gente está falando da questão emocional, né? A gente trata a dor Uhum. física e também trata a dor emocional. E aí surgem outras coisas. E aí a pessoa meio que se assusta, né? Ela meio que É, reage àquilo. Então, acontece é. bastante. Para mim, pelo É o menos. processo, né? É o processo terapêutico, né? É o processo terapêutico. Sim. Mas, E né, tem pessoas que é isso, elas vão querer o curativo, né? Querer o curativo. Tá, né? E tem pessoas que vão querer curar a se ferida. aprofundar. Então, são duas coisas diferentes. Mas Diferente. tudo bem, né? Depois a pessoa retorna. É, Retorna. pode levar um tempinho, Sim. né? É. Adriana, me fala um pouquinho sobre É. a tua pesquisa que tu iniciou, acabou indo lá para Madrid e agora tá Uhum. voltando. Que ela tem a ver também com esse momento agora do Covid, né? Que eu acho que é um ganho, Uhum. fora isso tudo que a gente já falou, que tu falou, né? A respeito dos receptores olfativos, né? Olfatórios. Uhum. Como que E foi? sabe que lá quando fui fazer doutorado, eu sempre quis trabalhar com a parte terapêutica em humanos, certo? Mas demorou tanto o comitê de ética para Demora aprovar para liberar. nossa,
que faltavam 4 meses para eu defender e eu não tinha ainda aprovado. Então, eu defendi o meu doutorado trabalhando com camundongos, né? Que foi a inalação dos óleos cítricos, laranja doce e laranja amarga, não é? E ali eu já pesquisei a parte comportamental de ser ansiolítico, que até em animais a gente não chama assim ansiolítico, a gente chama como ansiolítico, né? Então é ansiolítico-like. A gente não diz que o ratinho está ansioso, mas enfim, tem umas terminologias, né? Sim. A gente não diz. Mas aí quando acabou, quando eu defendi, o comitê de ética liberou. E aí a minha orientadora disse assim, não, segue no pós-doc, porque eu não ia fazer pós-doutorado, né? Aí eu falei, bom, já que tá tudo pronto, vou fazer. Encaminhar. E aí eu trabalhei então com grupos de voluntários, não é? Numa clínica de psicologia, uma vez por semana, inalando esses 2 óleos, né? Um blend, aí eu já trabalhei com blend. Óleo de laranja doce e óleo de laranja amarga. E de tantos em tantos tempos, eu coletava saliva, tá? E fazia, a grupo da psicologia aplicava aqueles protocolos validados na área da ansiedade, da depressão, do estresse e também do bem-estar, não é? E aí eu fui para Madrid de novo, porque eu já tinha ido outras vezes, então eu já tinha feito um bom vínculo com um laboratório da Faculdade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid. Um grupo muito bacana, muito acolhedor, né? Os espanhóis são muito parecidos conosco, né? Então, nossa, me senti em casa. Meus bisavós eram espanhóis, né? Meus avós eram uruguaios. Então, assim, me senti em casa. E os resultados foram muito bons, não é? Porque só por inalação se verificou a fortificação do sistema imunológico, tão necessária agora, nessa época, não é? Também eles foram ansiolíticos, diminuiu a depressão, o estresse, vários parâmetros assim. E aí, linkando o emocional com o fisiológico. E aí, esses dados numéricos, assim, eles estão agora, foram submetidos a uma revista para a gente poder publicar. E aí, sim, aí a gente vai mostrar. Embora eu já falei naquele congresso no Botânica, né, que teve no ano passado, eu apresentei dessa maneira, né? Eu disse que provocava e ficou por isso mesmo. Mas quando a gente vai mostrar mesmo, a gente tem que mostrar os números, os percentuais, sabe? As estatísticas. Os dados estatísticos. Mas foi um trabalho bem bacana, assim, porque mostra que só pela inalação, óleos baratíssimos, né? Porque o Brasil é o terceiro maior produtor dos óleos de laranja. É China, Estados Unidos e Brasil. E, então, óleos baratos da nossa cultura e eles são tão terapêuticos por inalação. Né? Então, foi muito bom. Essa era uma curiosidade que eu tinha para te perguntar, por que do uso dos citros sinenses, né? Que é o laranja, né? Sim. Tinha algum motivo específico? Sim, mas é por disso, porque era nosso. E era nosso. Inclusive, né, eu sou gaúcha, então assim, até eu apresentei na minha defesa por que eu escolhi, apresentei o mapa do Rio Grande do Sul e a cultura dos cítricos, assim, ele é um estado com plantio de vários cítricos muito elevado o seu percentual. Né? Claro que em São Paulo a gente tem a laranja para suco, né? A laranja amarga. Mas aqui no Rio Grande do Sul. Então, né, porque não tinha nada a ver, por mais que eu gosto de outros óleos essenciais, não é? Mas eu fazer um trabalho com óleo que não é nosso. Claro que hoje a gente tem que estudar a erva baleeira, a copaíba. Nossa, eu digo assim, a copaíba, gente, a gente tem que se ajoelhar para ela fazer, né? Nossa!
tudo essa de bom. erva, né? Essa árvore aí, essa resina, assim, ela Aliás, eu né, tô é usando um para mim patrimônio. meu É. probleminha da garganta que eu achei que pudesse ser Covid, Sim, tá me ajudando sim, também. claro, Pois sim. é, Adriana, essa tua jornada Uhum. me encanta, né? Por isso que eu queria te trazer aqui, já fazia muito tempo, porque tu tem essa validação acadêmica, né? Eu tenho um pezinho também, né? No mundo da ciência, eu gosto muito de estudar, sempre gostei de laboratório, né? Eu fui uma das poucas, e aí eu vou declarar minha idade, né, Adriana? Fui uma das poucas que teve metodologia científica na escola. Ah, coisa Adorava boa. Nossa. laboratório, adorava aquelas pipetas. Nossa, para mim aquilo era sabe, eu adorava. Ah, Então, isso está na veia, né? A gente gosta de aprender, a gente gosta. Quando eu puder, eu vou ter na minha casa o meu pequeno laboratório. A minha sala da alquimia, como eu brinco, a bruxa sempre tem que ter o seu caldeirão. sim. Sim, E, agora tem um filme muito bom que está agora no Netflix, né? Que é da Marie Curie, né? Da Maria Curie, sim, né? É bem bacana a gente ver assim aquele eu mundo, né? assisti, Acadêmico tão masculinizado e uma mulher assisti assim domingo, pensando, acho que é foi linda, muito é bom. lindo, lindo de ver, lindo E de ver. alguns fatos até contradizem um pouco o que passaram pra gente, né? Aquela visão do Sim, marido, que ele foi o algoz dela, né? Que é, mais feminista, né? aham. Mas a gente viu que Sim, não, ela sim, era uma mulher até bem orgulhosa, né? E forte, e ele sim, estava ali sim. para ajudar, né? É. Mas enfim, E muito bom. eu visitei já faz tempo, né, a Universidade de Cambridge, também a outra lá de Birmingham, e tu vai na biblioteca, assim, e de repente tu tá lá com o livro dela. Dar Eu de falei, cara nossa, com os ela. manuscritos. Nossa, é muita emoção, muita Não, e o que emoção. que é aquela foto no final, ela sentadinha do lado, quase do lado dela tá Einstein, né? Muito, É, né? muito legal. É, Ela, aham. a mulher, o resto tudo cientista Uhum. homem, né? Muito É, bacana. não, e a Sim, gente vê agora, né, nessa época de Covid, a saída para nós é através da ciência, não adianta, gente, não né? adianta, não Então, adianta. é através, né, da ciência com integração, com o espiritual, o emocional, mas, né, a Terra é redonda, É. queiram, ou não, queiramos ou não, né? Quer dizer, a Não, Terra e não é muito redonda, ela é meio assim, né? Ela não é bem ex- redonda, ela é meio assim. existe o contraponto, né? Eu tô olhando a Ah, hora. Existe o contraponto, sim. sim, claro, existe questões aí da área da ciência mais ortodoxa, né, a newtoniana cartesiana, que não admite determinadas situações, mas também existe, e aí a gente não pode jogar por terra, a gente não pode invalidar os ganhos que a gente está tendo com relação a tudo isso, ainda mais agora, nessa época de Covid, com a ciência, né? Se não fosse a ciência, Claro. se não fosse todas as ferramentas que a ciência nos traz, a gente não poderia ter Uhum. recursos aí, como a vacina, por exemplo, né? Que está sendo um recurso Claro. utilizado e que pode Uhum. vir a ser implementado ainda mais com o tempo aí, né? E que esperamos que sim. E outra coisa, né, Adriana, falando agora da nossa veia da integrativa, né, das medicinas complementares aí, é que a gente pode trabalhar em conjunto, fazendo a prevenção, né, porque é isso que é a medicina Uhum. integrativa, é isso que são as práticas integrativas, é uma integração para que você trabalhe com a tua prevenção, né, não Sim. só fisicamente, não só sobre esses aspectos físicos, né, Adriana? Mas os aspectos mentais, emocionais, como é importante a gente meditar, sabe? E É. aí você pode meditar utilizando um óleo essencial naquele Uhum. momento, para É. te auxiliar em várias questões, né? Então, eu não sei se tu faz É. uso na meditação do óleo, faz? Aí não.
Pois é, Às vezes. às vezes. É porque existem alguns tipos de meditação, né? Eu faço a meditação do Zazen, que é uma meditação do Zen, que é uma meditação, ela é tu sentada, virada para a parede, sem música, sem nada, Sem nenhum respirando, estímulo. e sem nenhum estímulo, né? Por isso até que se senta para a parede, branca de preferência e tal. Que é como se fosse assim um banho na tua mente. Decanta, decanta e te suporta. Eu acho que para mim o Zazen tem isso. Decanta e te suporta, né? Porque se a gente se Boa essa. suportar, Essa aí eu vou usar, gente, Adriana. se Essa a aí eu gente vou se usar. suportar, tudo Esse passa, suporte. sabe? Né? Mas tem outro tipo de meditação que eu faço, que é com óleo essencial, que aí já é uma meditação assim, já mais direcionada mesmo, né? Respirando, ouvindo os pássaros, já com uma atenção mais para fora mesmo, né? Mas Embora integrando, dá atenção, né? dá Mindfulness, né? atenção. Isso, dá atenção. Então, inalando um óleo, mesmo um incenso, ou ouvindo os pássaros, sentindo esse ar que entra e sai, sentindo que tu faz parte, não é, do ambiente, né? Sentindo essa conexão do centro do cosmos ao centro da Terra, passando pela tua coluna, não é? Então existem algumas formas de meditação. Agora, que a meditação ela é uma prática que deve ser integrada na nossa rotina, seja ela uma vez por dia, uma vez por semana, mas como se fosse realmente, ou 2 vezes por semana, como se fosse uma ginástica, porque É, senão, né, muito a gente fica necessário. só absorvendo, Só absorvendo, recebendo, recebendo. absorvendo. É, E essa meditação, ela é muito necessário mesmo. Ela é uma purificação, um banho mental. Eu considero que assim como a gente toma banho, né, para lavar isso esse aí. corpo físico, a gente precisa desse espaço e que a gente pode iniciar com 2, 3, 5 minutos. Não é? É, É um treinamento, é um treinamento. a meditação, eu desde quando eu iniciei na meditação, a minha mente mudou, né? O meu Sim. tempo, o meu time mudou, interno, né? Que eu quero dizer, aquela coisa de ser mais Muito bacana. acelerada, já, sabe? Que vem muito de encontro com o que eu sempre falo aí para o pessoal, que é a respiração, que é o respirar, né? Então, e aí eu ensino a respiração diafragmática para todo mundo e tal. O pessoal acha que eu sou meio maluca, e porque, né, olha para mim assim, mas como assim? Eu respiro, se eu não respirasse eu não tava aqui, né? Não, mas a gente não respira, né? Engole o ar, né? É diferente. Mas, Adriana, conta Sim. um pouco, você tá aí com um workshop, né? Dia 19 de junho, que vai trazer É, muita informação. Adriana, eu preciso fazer esse workshop. E pior é que essa é, data a data do aniversário da minha mãe, né? Mas, enfim, é, vamos ver se eu consigo conciliar alguma coisa aí, vamos ver. É, é. top Hum, mais pois 11, sabe que fala um desde o pouquinho. ano passado, eu já vim aplicando, né, nos meus atendimentos online. Então, essa questão do treinamento olfativo para quem teve perda, principalmente decorrente ao Covid, Do certo? Covid. Mas aí quando entrou janeiro de 2021, eu falei, não, eu vou passar adiante. E aí eu teve um primeiro workshop, que foi dia 3 de abril, e foi realmente muito bom, o pessoal gostou bastante. E tá assim, ó, um preço, né, de manhã e de tarde é Não, R$ 110, sabe? absurdo, É para divulgar esse absurdo. conhecimento, sabe? É para divulgar mesmo, é para passar para as pessoas utilizarem. E
Então, de manhã, eu dou toda a parte dos receptores olfatórios, como é que se descobriu esse vírus que vai passando, o que acontece na mucosa, como é que ele atinge o sistema nervoso central, mais a parte dos artigos mesmo, né, científicos. De uma forma mais lúdica, porque eu peguei dos artigos as imagens, bem didático, né? Não vai ser um maçante, assim. E de tarde é o protocolo. Então, assim, vai inalar tal óleo tantas vezes ao dia, assim, vai preparar o algodãozinho, sabe? A dinâmica. A dinâmica para a pessoa aplicar ou com ela ou com seus pacientes, seus interagentes. Isso, muito bom, né? Sim, e eu estava lendo ali a sinopse dele, ali o programa dele, e não é direcionado só para a área médica ou só para a área terapeuta, né? Se você tem um pouco de noção, faz já o uso dos óleos essenciais, pode fazer, né? Sim, sim. E aí se recebe, eu dou esse material num PDF e o certificado, né? Num PDF, exatamente assim, a ficha de anamnese que tu vai perguntar para a pessoa, como é que vai preencher, depois semana a semana, o que tem que observar, porque também tem algumas outras doenças que também alteram o olfato, né? O olfato. Alzheimer, medicações, não é? Tratamento de câncer. Então, esse treinamento, que assim até que é o nome internacional, né? Treinamento, training, né? Olfatório training, é para treinar o olfato. Então vai ser isso. Aí eu dei em abril, aí eu falei, não, agora maio não vou dar, e aí vou retornar em junho, tá? E aí eu não sei, aí eu acho que e o próximo, eu já avisando assim, aí eu acho que eu vou fazer só no final do ano. Porque, né, aí eu vou fazer para o final do ano. Cada coisa. Tá Adriana, bom, sabe isso. dizer como é que está essa pesquisa dos olhos e o Covid? Estão se fazendo alguma coisa séria para... ouvi alguma coisa, mas nada muito fundamentado, assim, eu não vi ainda nada. Não, tem sim, tem bastante, não, tem sim. Tem óleos que já testaram no próprio vírus, na replicação do vírus, Na né? replicação. O óleo de eucalipto glóbulos, o óleo de louro, tá? Principalmente Sim, o óleo de maravilhoso. louro que vem da bolinha, né? Da baga, que ele é melhor do que o da folha, tá? Óleo de camomila, se não me engano. Então, esses óleos até eu vou mostrando os trabalhos. E tem, claro, a gente está falando da aromaterapia, mas tem a parte da fito, a parte da ayurvédica, tem bastante coisa assim, sim, que tá se estudando, não é? E claro, é sempre integrativo, a gente vai usar os protocolos hospitalares, mas talvez nem se precise ir para um hospital. Se tu tá com o teu sistema imunológico, não é? Se tu deu positivo, tu faz o contato com o protocolo oficial, mas começa a inalar essa sequência de óleos e o vírus não vai tomar conta do teu organismo. A questão é essa, né? Então, ele vai fazer, vai servir como uma barreira, né? Vai dando respostas do sistema imunológico para combater o vírus. E ele não vai se multiplicar, não se multiplicar. Vai dificultar. Sim. A gente espera que isso tudo passe logo, né, Adriana? Porque que situação, né? Nunca se imaginou numa situação dessa, né? É muito triste realmente, porque existe assim essa questão assim de quem não tem o vírus, como é que está sendo, né? Não sabe se tu vai te contaminar, por mais que tu te cuide, às vezes a pessoa se contamina, né? Mas, por outro lado, assim, eu fico pensando que é uma experiência para a humanidade e para a nossa geração. Eu me dei conta que nós ficamos um ano nessa situação, não é? Já estamos com uma boa esperança na questão da vacina, embora outras cepas estão surgindo, mas vamos imaginar
como é que viveram por 10 anos durante a Segunda Guerra Mundial, onde não tinha internet, a gente não sabia a família do primo, a família da avó, onde é que estava. Deve ter sido assim muito horrível, muito Sim. sofrimento, não é? Então Outro dia a gente... a gente pode assim se compadecer um pouquinho do que foi para as gerações passadas É, terem vivido, não é? 10 anos em guerra, gente, eu não consigo nem. A gente em um ano não se aguenta mais, não é? pois então, a gente estava falando sobre isso também outro dia, né? O que aconteceu na humanidade aí, numa linha de tempo, né? Que foi tão ruim quanto. E a humanidade está aí, né? Quer dizer, superou, viveu aquilo, foi terrível, né? Como as guerras, enfim. E vírus mesmo, né? A gente já tivemos Sim. vários vírus aí na humanidade que, né, atingiu bastante, Uhum. mas ressurgimos, É, né? Das sim. cinzas aí. É, sim. Mas a questão nossa, assim, o repensar o consumo humano, não é? A nossa intervenção junto à A natureza. natureza. Então, cada, né, a gente está convivendo muito mais com os animais silvestres. Então, esses vírus que eles estavam encapsulados em certas espécies, com esse nosso avanço, assim, então acho que isso aí realmente nós temos que mudar os nossos hábitos, não tem como, né? O ser humano tem que repensar um pouco e ainda mais a visão que ele tem sobre a natureza, né? Porque para a maioria é como se nós fôssemos os seres supremos. A natureza está ali e está à minha disposição, né? Então eu sou um ser pensante, eu sou superior. Só que não é assim, né? Nós somos partes da natureza, nós somos a natureza, tanto é que o nosso corpo vai ficar aqui, o meu corpo não me pertence, né? Eu vou passar dessa para uma outra dimensão e meu corpo vai ficar aqui, neste plano, nessa terra, neste planeta, né, Adriana? Então, as pessoas têm que se dar conta que o nosso ciclo até, isso a gente vê bastante na medicina tradicional chinesa, na Ayurveda também, que o nosso ciclo é igual da natureza, né? O ser humano ele tem que aproveitar Uhum. isso, trazer isso para si, para sua saúde, para que ele consiga conviver melhor, né? Primeiro consigo mesmo e depois com os outros seres. Eu tinha um amigo que ele dizia que para a pessoa evoluir, desculpa, para a pessoa evoluir, ela tinha que aprender a conviver primeiro com as plantas, depois com os animais e aí depois com o ser humano, com outro ser humano, né? Além dele mesmo, Sim, né? Então é mais ou menos sim, aí, né? sim, sim. Bem isso. Amada, a gente já chegou em 1 hora de live Então tá e bom, foi é, ótimo. foi muito bom, passar rápido, né? Quando a conversa é boa, quando o assunto é maravilhoso, as pessoas estão adorando aqui. Meu público, o teu público, tinha bastante gente aqui que pelo jeito já são teus alunos, a prof. Adriana, estão apaixonados pela Sim. Adriana. Quem não está, né, por Nossa. esse ser iluminado, Ah, que tem essa vastidão de ah, conhecimento, de pessoa que ela é, porque a Adriana aí é uma pessoa que bebe de várias fontes, como a gente falou, ela é budista, né, a professora Adriana já foi bailarina, né, é bailarina ainda, né, Adriana, não é? sim. Ela é bailarina, Amo, né? tem, Agora então, online, né? agora Balé online, online. Sim. Ai, que coisa. Mas e não, muito obrigada. E, como eu digo, assim, a gente está junto com todos, né? Não sou nada diferente, tudo junto e a gente está aprendendo junto, crescendo juntos, né? Para mim isso é tão verdadeiro. Por exemplo, para eu conseguir ir fazer essa pesquisa em Madrid agora com os humanos, eu não foi, eu peguei bem aquela época, né, que não tem, cortaram tudo das universidades, cortar. né? Então eu não tinha dinheiro para ir. Aí eu fiz uma vaquinha, aquela vaquinha online, não é? De um site, que não era o site vaquinha, era o Benfeitoria.
E eu recebi doação, então cada pessoa foi lá, doou R$ 10, R$ 50, e com aquele dinheiro eu peguei e consegui comprar o kit de laboratório e lá, então, e deu exatamente, deu assim, ó, R$ 2.300. Eu sei que eu transformei em euros e retirei na máquina Deu. lá, não é? E paguei em dinheiro lá dentro da universidade os kits que eu precisava no laboratório. E as professoras me olharam assim, como assim? Ninguém paga em dinheiro, né? Tudo pelo cartão, por isso. Sim. E então, se eu não tivesse recebido esse apoio, essa ajuda, né? Eu É uma não troca, né? teria ido, é uma troca. Então Uma troca. a gente está muito juntos, né? Somos todos iguais, na parceria mesmo, tá? Querido, Obrigada. é isso mesmo. E é aquilo que eu falo também, né, Adriana? Conhecimento parado com a gente não serve para nada, Sim, né? A gente tem que sim, dividir, tem que passar informação, passar conhecimento. E eu sou grata às redes sociais, porque se não tivesse esse meio aqui, a gente não estava aprendendo tanto, né, Adriana? Eu tenho aprendido é, tanto nessa parte, com pessoas ótimas e conhecido pessoas maravilhosas, né, de várias áreas, através daqui, né, de lives no YouTube aqui, né? Então, eu é agradeço verdade. É, a tua presença, o teu chamado para a gente fazer esse encontro, né, querida? sim. E a Adriana é assim mesmo, solícita, eu já procurei por ela, ela abriu a porta do consultório dela para mim, para me dar orientação, para me ajudar. Essa é a Adriana mesmo, então é a prof amada, querida por todos. Obrigada. Eu também estou à tua disposição sempre que tu precisares. Espero estar na próxima turma, agora do teu workshop, para enriquecer Sim. e ampliar os meus Uhum. conhecimentos nessa área. E Obrigada, parabéns, obrigada, parabéns pela sua caminhada, pelo trabalho, parabéns obrigada mesmo. mesmo, tu faz parte disso. E quero agradecer também a todos que participaram aqui, Sim, né, que tiveram aí o seu tempo aqui conosco. E se deixaram alguma pergunta aí para trás e a gente não viu, né, Adriana? Porque sim, depois a gente tenta ali acompanhar e responder na medida do tá. possível, né? Adriana, Isso. brigadíssimo mesmo pela tua participação, me sinto muito honrada. Eu vou deixar baixado Igual. aqui, eu vou deixar gravado no IGTV e com a tua autorização vou deixar lá no meu Uhum. canal do YouTube, pode ser? Tá, Lá no sim. Anima Uhum. Mundi e Sim. a gente se vê por aí, Tá né? bom, tá Vamos, bom. Beijo. vamos encerrando Obrigada por a aqui. todos. Obrigada, um Obrigada a ótimo todos final de pela semana, Adriana. audiência. Obrigada. Beijo. Obrigada, querida. Beijo. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau, amada. Delícia de live, né, gente? Muito obrigada por todos terem comparecido. Um grande abraço